Se uma bruxa maligna estivesse presa no seu porão, e você fosse o responsável por impedir que ela saísse de lá e finalizasse todos à sua volta, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo derrotando filmes, iremos acompanhar Iris tentando sobreviver a essa entidade, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a bruxa maligna em Baghead, a bruxa dos mortos. Esse cara guarda um segredo bizarro. Owen Lark é um velho que passou grande parte da sua vida vigiando uma entidade bizarra, lidando com as constantes visitas de pessoas que queriam ver a aberração que vivia ali, por conta de suas habilidades especiais, como o jovem Neil. Mas Owen sempre pedia que todos fossem embora, já que ela não tinha solução para suas dores. E depois de dispensar o rapaz, o idoso pega uma câmera para deixar um recado ao próximo guardião. Owen diz que aquela propriedade vinha com um morador especial que estava preso no casarão, e quem morasse junto dela tinha uma grande missão, já que tinha o dever de impedi-la de sair do porão, por ser extremamente poderosa e perigosa. Naquela noite, ele tentaria acabar com a maldição, mas se falhasse, mais alguém teria que sofrer com esse fardo, pois ela nunca poderia ter contato com o mundo exterior. E se alguém estivesse assistindo esse vídeo, significa que ele falhou. Quando o cara acaba de gravar, Owen desce até o porão e prende uma mulher numa cadeira, espalhando gasolina por todo o local. Porém, quando iria jogar fogo naquela coisa, as lâmpadas explodem, e a entidade incendeia o velho, o finalizando e assistindo seu corpo queimar. Ok, galera, a primeira coisa que precisamos entender aqui, e que vai ser extremamente importante para poder derrotar essa entidade, é que a bruxa tem presença física, o que nos possibilita ter um monte de formas diferentes para tentar contê-la, pois Owen conseguiu prender ela na cadeira facilmente, como se fosse uma pessoa comum. Fora que podemos constatar com toda certeza que apesar de ser difícil finalizar essa coisa por conta da magia, a criatura não é imortal, já que ela teve que usar todos os seus poderes para impedir que fosse queimada. Além disso, a bruxa também parece que não pode ferir o morador que cuida dela, pois ela nem sequer tentou atacar o Owen enquanto o velho prendia ela e espalhava gasolina pelo local. E sabendo de tudo isso, vamos lá. Já que essa bruxa é muito forte, e a nossa missão aqui é impedir de todas as formas que a Baghead saia do porão, nós precisamos pensar e desenvolver sistemas de segurança mais efetivos. A primeira coisa que precisamos fazer é instalar câmeras de segurança, para ter uma visão de todos os ângulos dessa criatura, e saber o que ela está fazendo o tempo inteiro. E sim, pessoal, eu tenho noção de que ela poderia usar a magia para estragar os aparelhos, ou algo do tipo, mas no mundo onde feitiços existem, eu tenho certeza que deve ter alguma forma de inibir a magia dela, com algum tipo de encantamento de proteção. Além das câmeras, precisamos definitivamente colocar uma porta de aço com trava digital atrás daquela simples porta de madeira, para que a porta não pudesse ser aberta sem a nossa permissão. E apesar disso tudo ser muito caro, eu acho que ainda é melhor do que deixar uma entidade maligna escapar e destruir o mundo. Também seria indispensável ter alarmes para o caso da porta se abrir, assim saberíamos se a entidade tentasse fugir, e poderíamos tomar outras medidas para contê-la. E para impedir que a bruxa fizesse algum ritual ou magia, iríamos prendê-la dentro de uma caixa de vidro blindado e colocar arames eletrificados em volta. O ideal mesmo seria transformar o porão em uma espécie de quarto do pânico reverso, onde ao invés de entrar lá para se proteger, você na verdade quer impedir que algo saia de lá. Agora, quanto à tentativa inútil de Owen para tentar finalizar a Baghead, ele foi muito burro de jogar fogo apenas no porão. Se o objetivo dele era queimar aquela coisa até virar cinzas, o cara poderia ter feito um rastro de gasolina até o lado de fora e jogado fogo em tudo de uma distância segura, que nem o Trevor fez em uma das missões de GTA V. Incendiar a casa com você dentro é a ideia mais estúpida que eu já vi na vida. Ele só acabou facilitando para que a criatura o finalizasse. Algum tempo se passa e conhecemos Iris Lark, uma jovem artista que estava completamente falida e acabou sendo despejada do seu apartamento. Então ela tem que pedir ajuda da sua amiga Katie para invadir o local e pegar as suas coisas, mas seja por sorte ou por completo azar, a garota acaba recebendo uma ligação nesse exato momento, dizendo que o seu pai tinha batido as botas. E aí, preocupada em descobrir o que aconteceu, a jovem vai até a cidade onde Owen vivia para poder identificar o corpo. E assim que sai da sala, ela é abordada pelo procurador, que queria discutir com ela sobre um imóvel deixado como herança por Owen. Curiosa, a menina pede para ir até a propriedade, já que não sabia da existência do local. E enquanto ela dá uma olhada no casarão, o velho explica que todos tentaram reviver o pub que existiu no andar de baixo há 400 anos, mas todas as tentativas foram falhas, e ele tenta convencer a jovem a vender a propriedade para os seus sócios de todas as formas. Mas como eles não tinham para onde ir, o imóvel veio a calhar, e ela decide ficar com o casarão, deixando até mesmo o procurador catatônico com sua ideia bizarra, já que ela tinha acabado de ver o local onde o corpo do pai foi encontrado. Bom galera, eu tenho certeza de que a Iris ainda não sabe sobre a nova amiga que ela tem no porão, mas aqui já podemos ver que ela não bate muito bem da cabeça. Afinal, quem é maluco o suficiente para querer morar no mesmo lugar onde seu pai morreu queimado há poucos dias? E praticamente parece um mausoléu mal assombrado. Ela literalmente viu a marca do corpo de Owen no chão e decidiu ficar mesmo assim, fora que o local está completamente detonado e pode ter
mofo tóxico em vários lugares da propriedade, e até mesmo ter partes do chão quebradas ou frágeis que resultariam num acidente horrível. Fora que limpar e consertar tudo isso, como o próprio procurador disse, iria precisar de um investimento milionário, que com certeza ela não tem. Pedir para morar com a sua amiga Kate até corrigir a sua vida seria 1000 vezes melhor do que ficar nesse lugar esquisito. E isso porque eu nem comentei o fato de que essa decisão foi estúpida, já que o dinheiro que ela iria ganhar vendendo essa propriedade histórica com mais de 400 anos, certamente seria o suficiente para ela comprar um apartamento legal e dar início no seu estúdio de artes, que é o que a garota mais queria. Ou seja, nada dessa decisão faz sentido. Eu acho que ela puxou a burrice do pai. E mesmo que o pai dela estivesse cheio de dívidas, e essas dívidas precisassem ser liquidadas com o valor da venda da propriedade, a Iris poderia tentar negociar na venda do casarão para que as dívidas fizessem parte da compra. Dessa forma, elas seriam pagas, e ela ainda receberia uma grana. E provavelmente ela conseguiria fazer isso, pois o executor do testamento do pai dela estava bem interessado em que ela vendesse a propriedade o quanto antes. Ao anoitecer, Iris liga para sua amiga, que pede para ela não fazer nenhuma bobagem, pois logo compraria uma passagem e iria ficar junto da loira naquele lugar bizarro. E por incrível que pareça, tudo estava indo bem. Mas no meio da noite, a jovem acorda com um barulho de relógio vindo do porão. Assustada, ela vai até lá conferir, mas percebe que a porta estava trancada e que na madeira tinham símbolos estranhos, como se fossem selos para impedir algo de sair dali. Só que quando Iris estava prestes a se acalmar, ela ouve alguém por perto e acaba trombando com Neil. O cara diz não ser uma ameaça, implorando de todas as formas para ver a mulher que vivia no porão, pois precisava falar com a sua esposa, e jurando que não era um louco, pois várias pessoas iam ali pelo mesmo motivo, e o cara oferece 4.000 para poder conversar com a sua falecida esposa. Vendo a bufunfa na sua frente, Iris se sente tentada, e avisa que ainda não tinha a chave para abrir a porta, mas que poderiam tentar amanhã. Isso deixa Neil super feliz, e ele lhe entrega a grana prometendo voltar na noite seguinte. E galera, eu nem preciso falar como essa questão de invasão domiciliar é perigosa, mas isso pode ser ainda pior se acontecer no mundo digital, onde todos os seus dados ficam expostos para quem sabe procurar direito, como seu endereço, por exemplo. E com golpes e sequestros online se tornando cada vez mais comuns, é óbvio que vocês todos que assistem o Derrotando querem proteger as suas informações online. E o patrocinador do vídeo de hoje serve exatamente para isso. O Mysterium VPN, além de ser o melhor VPN do mercado, também conta com uma rede descentralizada, que é mantida por mais de 20.000 usuários, espalhados por mais de 135 países diferentes. Ou seja, ao invés de se conectar ao servidor de uma empresa grande, que geralmente vendem os seus dados e podem até entregá-los às autoridades dependendo do que eles encontrarem no seu histórico, usando o VPN da Mysterium, você não vai estar só se escondendo das pessoas mal intencionadas, como do próprio Mysterium, já que eles nem conseguem ver seus rastros na web, graças a essa tecnologia inovadora e criptografia de nível militar, te garantindo uma segurança única que mais nenhum VPN do mercado consegue. Além disso, graças a essas redes que você se conecta ao redor do mundo, é possível acessar conteúdos das maiores plataformas de streaming, que geralmente não disponibilizam certos filmes e séries no Brasil, ou até mesmo comprar passagens mais baratas para fazer a viagem dos seus sonhos. Fora que você vai conseguir ver todos os lançamentos que estiverem acontecendo na gringa antes de todo mundo. Então você pode dizer adeus àquelas mensagens frustrantes de que esse conteúdo não está disponível na sua região. E tudo isso por um preço extremamente flexível, já que tem 4 planos diferentes. E o plano mais barato é a partir de $2,99 por mês. E você ainda pode usar o VPN em quantos dispositivos quiser, já que ele não tem limite de aparelhos. E como eu nunca deixo vocês na mão, usando o cupom Derrotando, você ainda ganha 15% de desconto em qualquer plano que for assinar. Então, trate de proteger os seus dados, e não seja pego de surpresa por um sequestrador da Deep Web dentro da sua casa. Como quase aconteceu com a Iris, que aprendeu a sua lição e assinou a Mysterium VPN naquela mesma noite, e foi dormir com seus dados completamente seguros. E no dia seguinte, a jovem vai até o procurador pegar o restante das coisas da casa, e ele fala que ficou surpreso com a sua decisão, e lhe entrega as chaves avisando que Owen deixou instruções para quem fosse viver na casa, já que era um prédio antigo com tradições antigas. De noite, Kate chega no casarão, e quando Iris conta tudo o que aconteceu, ela surta completamente pela amiga ter deixado um possível psicopata entrar na casa, já que era loucura essa história da mulher no porão. E aqui dá pra ver que a Katie seria ótima derrotando filmes, e também que ela é a única com a sanidade intacta aqui. Porém, a loira pensa que isso tudo era besteira, e que loucos iguais o Neil pagavam para o seu pai apenas para tomar uns sustos no porão. Porém, assim que o homem chega, o trio desce até o porão, onde encontram 2 cadeiras no meio de um monte de tralhas, e uma fenda profunda no meio das paredes. E aí, Neil tenta chamar a criatura, mas ela se mantém em silêncio até que ouve a voz de Iris lhe chamando. Nesse momento, Neil entende que a criatura só obedecia ao dono da propriedade. Com isso, Iris ordena que a mulher sente na cadeira, e Neil pede para falar com a sua esposa
esposa que faleceu há 1 ano, entregando o anel para a entidade, que engole o objeto. Nesse momento, ele percebe que deveriam prendê-la, e assim se inicia o ritual. Ok, antes de tudo galera, é importante lembrar que Owen deixou as instruções para o novo morador da casa, e o procurador ainda tinha deixado claro que a casa tinha tradições antigas. Isso, somado ao fato de um estranho invadir a sua casa apenas para falar com a tal mulher no porão, é muita coincidência, não concordam? Então, no mínimo esses fatores somados deveriam ter levantado uma suspeita na garota, e feito ela não assinar os documentos, e apenas pedir para passar um tempo na casa, até o procurador achar alguém que quisesse comprar o imóvel. E galera, se um dia você tiver que assinar um papel velho desse, com uma caneta dessa, e você não pensar em momento algum que está fazendo um tipo de pacto, parabéns, seu senso crítico é 0. Mas vamos supor que ela tenha comprado o casarão em vez de ter herdado. Seria de extrema importância assistir as instruções antes de descer no porão, já que não sabemos exatamente o que vive lá, também não temos noção de seus poderes, e estamos prestes a mexer com forças que não entendemos. E como Iris não sabia muito sobre o seu pai, não seria estranho se o velho realizasse rituais bizarros em troca de dinheiro. Fora que assim como a Katie tinha falado, deixar Neil entrar na casa foi um erro tremendo. Primeiro, porque esse maluco literalmente invadiu a casa dela de madrugada, e parecia uma espécie de viciado, que estava disposto a pagar qualquer valor para poder ver o que tinha no porão. E novamente, vemos que Iris não parece ser muito equilibrada mentalmente, pois ela vê um demônio encapuzado na sua frente, e age com total naturalidade, como se isso fosse só uma terça-feira normal. Depois de prender a criatura na cadeira, ela começa a se transformar em alguém diferente, deixando todos na sala completamente apavorados. Porém, superando todos seus medos, Neil retira o saco achando que veria sua esposa, mas se assusta ao perceber que na verdade tinha invocado a sua mãe, que acabou consigo mesma há 20 anos atrás. Só que ela parece não se lembrar de ter morrido, e pede que a desamarrem logo, achando que estava falando com seu marido. Porém, ao invés de encerrar a sessão ali mesmo, Neil decide confrontar a mãe, e perguntar o porquê dela ter se desvivido. Porém, antes que ela pudesse responder, uma água negra começa a sair da fenda, e a mulher começa a se deformar, dizendo que nunca quis ser mãe, e por isso decidiu acabar com tudo, já que toda vez que ela olhava para Neil, se sentia mal. Nesse momento, Kate pede para sua amiga encerrar o ritual, mas Iris estava completamente paralisada de medo, até que do nada, a criatura se solta das amarras, e começa a correr pelo teto, pegando Neil de surpresa, e vomitando em sua cara. E aí, finalmente, Iris decide encerrar a parada, e Neil avisa que para cortar a conexão da bruxa com a sua mãe, eles tinham que colocar o saco na cabeça do capiroto. Com isso, Iris empacota a véia, e ordena que ela volte para o lugar de onde veio. Mas antes de ir, a entidade dá uma olhada sinistra em sua nova dona. Ao fim do ritual, Katie tenta expulsar Neil do local, mas ele implora para tentarem de novo, já que o anel era da sua mãe antes dele dar para sua esposa, e isso deve ter confundido a entidade. Fora que Owen tinha regras, e o encontro poderia durar apenas 2 minutos, mas Neil tinha esquecido disso. Só que as duas imaginavam que aquela coisa sabia o que estava fazendo, e por isso elas se negam a tentarem trazer a esposa do cara de novo. Mas ele avisa que se mudassem de ideia, era só tentar contatá-lo, pois grana não era um problema, e tudo que ele queria era uma chance de se despedir da sua mulher. Ok, analisando um pouco mais os poderes dessa entidade, podemos entender algumas coisas sobre ela. A primeira é que se for entregue algum bem que pertenceu a 2 pessoas diferentes, a bruxa pode escolher qual dessas pessoas vai ser invocada, e ela geralmente opta por quem mais vai mexer com a cabeça da sua vítima. Outro poder especial da Baghead é assumir a forma e absorver as memórias do falecido, já que mesmo depois de assumir o controle, ela ainda era capaz de ter acesso a informações que sua mãe do Neil sabia. Ou seja, esse monstro é extremamente perigoso, já que além de se comunicar com os mortos, ela possui capacidades metamórficas que lhe permitem assumir a forma de quem quiser, desde que tenha um bem da pessoa. E a única forma de encerrar a transformação é usando aquele saco, que provavelmente tem um feitiço para conter os poderes da Baghead. Portanto, se essa entidade for solta no mundo, os resultados podem ser catastróficos. E sabendo do poder dessa bruxa, Iris deveria queimar todos os pertences que tinha do seu pai, para garantir que a criatura não iria ter acesso às memórias e à forma de Owen. Dessa forma, Iris não seria tentada a deixá-la sair, até porque agora ela sabe que o controle que tem sobre a bruxa é bem limitado, e pode acabar falhando em algum momento. Quanto a seus poderes, aparentemente a Baghead possui uma espécie de necromancia, que é um tipo de prática de magia ou adivinhação que envolve a comunicação com os mortos para aprender sobre o futuro ou adquirir conhecimentos secretos. E sim galera, também existe a necromancia, que é usada para criar zumbis e usá-los como servos, como acontece muito em RPGs e MMOs, mas apesar das duas serem bem diferentes, ambas são consideradas tipos de necromancia. Fora que nessa parte podemos entender um pouco mais do passado de Neil, e como ele cresceu sendo uma pessoa perturbada depois da morte da sua mãe, o que é literalmente a maior red flag possível, já que não podemos confiar nele de forma alguma. Até porque a bruxa também tem a capacidade de manipular suas vítimas, e deixar um cara com uma mente frágil dessa perto dela, com certeza pode acarretar em algo muito ruim. Portanto, Iris deveria aproveitar enquanto ainda tem um controle forte sobre a criatura, e tentar fazer o que o seu pai não conseguiu, queimar a casa sem que a entidade pudesse
fosse reagir. E se essa garota realmente quisesse ser uma empreendedora do bizarro, se é que podemos falar assim, ela deveria implementar todas aquelas coisas que eu disse antes, para poder tentar controlar a bruxa. A caixa de vidro seria extremamente útil, pois separaria a bruxa do visitante, e isso impediria que ela tivesse contato físico com o cliente. Aí, para passar o objeto, era só colocar uma portinha e depois ficar ao lado da bruxa para pôr o capuz de volta, assim que os 2 minutos se passassem. É claro que tudo isso é uma ideia estúpida de negócios, porém ela já vai seguir fazendo isso, então pelo menos que faça de uma forma segura para todos. Se bem que ter uma bruxa necromante no porão não é a definição de segurança, né? Com o primeiro ritual sendo um completo fracasso, as duas decidem finalmente assistir a gravação de Owen, onde o velho contava que independente de quem fosse o novo morador, ele estaria morto assim que encontrasse com quem vive no porão. E mesmo que fugisse, apenas morte, doenças e destruição iriam segui-lo. E aí ele explica que a casa vinha com um morador especial, uma bruxa que tinha a capacidade de trazer os mortos de volta, mas isso só podia ser feito por 2 minutos. Depois desse tempo, a criatura assumiu o controle, e quanto mais tempo você falasse com ela, mais forte ela ficaria. Claro que a entidade é obrigada a obedecer o dono da casa agora que seu nome vinha junto com a propriedade, mas esse controle acabava em um determinado ponto. Fora que em hipótese alguma, o proprietário deveria usar os seus poderes, pois tudo que a Baghead queria era sair do porão, e como guardião dela, o dono nunca poderia deixar isso acontecer, pois com seus poderes ela teria a capacidade de fazer coisas horríveis contra a humanidade. E também, ninguém nunca deveria entrar na fenda da parede, já que lá a criatura tinha todo o poder que precisava para matar até mesmo seu dono. Além disso, a entidade entrava na cabeça do proprietário usando seus poderes a cada vez que conversavam. Um exemplo disso é Owen, que tinha uma família antes de conhecer os seus poderes, mas cedeu às forças sombrias da bruxa e teve que abandonar tudo apenas para morrer naquele lugar. Ao ouvir a mensagem do velho, Katie pede para ir embora imediatamente, mas a loira diz que não poderia fazer isso, já que não tinha para onde ir. Além disso, elas poderiam usar a bruxa para conseguir dinheiro o suficiente para realizarem seus sonhos. Fora que seu pai só ficou maluco daquela forma porque usou os poderes da bruxa por 20 anos, e tudo que elas iriam fazer era usá-la por alguns dias, até conseguir um pouco de grana. Então, Katie concorda em ajudar Iris, mas só porque se preocupava com ela, pois sabia que aquela coisa não era algo que poderiam brincar. E sabendo disso, as duas descem até o porão, e Iris ordena que a bruxa nunca saia de lá, sem nem imaginar que logo vai se arrepender de todas as suas decisões. Ok, é importante ressaltar a parte de que Iris não tem controle total sobre a bruxa, e que aparentemente ela só segue seus comandos até certo ponto. E parece que esse ponto é quando ela consegue ficar mais de 2 minutos com a alma do falecido invocado, ganhando a capacidade de não só resistir às ordens do seu dono, como também às habilidades sobrenaturais, como resistir à gravidade, podendo andar no teto, além de velocidade e força sobre-humana. Portanto, a única forma meramente segura de realizar o ritual seria arranjar uma forma melhor de conter a entidade, caso eles acabem passando do tempo limite, o que parece acontecer com mais frequência do que deveria. Um exemplo de algo que poderia ser bem útil era construir uma cadeira de ferro com algemas metálicas para prender nos tornozelos e braços da bruxa, junto com algumas amarras que iriam servir para impedir que ela mexesse seu tronco na cadeira. E para garantir que ela não conseguisse reagir de nenhuma forma, uma das garotas devia ficar atrás dela o tempo inteiro segurando o saco e colocá-lo na cabeça da Baghead, faltando no mínimo 5 segundos para o tempo acabar. Assim, a criatura não teria tempo de reagir, se bem que aparentemente a força da entidade só aumenta conforme ela vai absorvendo almas e conversando com os mortos, ou até mesmo sendo visitada pela Iris e sua amiga. Ou seja, se ninguém entrar no porão ou tentar usar os seus poderes, talvez ela vá perdendo suas forças gradativamente, até que não tenha mais a capacidade de ferir ninguém, nem usar magia. Já que quando o Iris chegou na casa, a entidade parecia estar extremamente enfraquecida, tendo que respeitar as suas ordens imediatamente, e sem conseguir resistir. Quanto a Katie, ela ouviu Owen dizer com todas as palavras que a bruxa consegue entrar na mente do proprietário e influenciar ele a fazer coisas terríveis. E ela está vendo a sua amiga querer não só continuar nessa casa amaldiçoada, como também continuar realizando os rituais. E sabendo que diferente de Iris, Katie não tem nenhuma ligação com a entidade, a garota deveria tentar incendiar a casa em um momento em que sua amiga não estiver ali, ou até mesmo procurar um feitiço ou encantamento de proteção que pudesse conter a criatura, para que assim Iris pudesse ser liberta. Além disso, aqui podemos ver que a Baghead funciona quase da mesma forma que uma droga viciante. Você começa a usar achando que está tudo bem, e que larga a hora que quiser, mas logo percebe que o vício já te consumiu por completo, e é exatamente isso que está acontecendo com a Iris. No dia seguinte, Iris vai até a casa de Neil oferecer o ritual novamente, e o cara aproveita essa chance para lhe explicar o que aconteceu, dizendo que após a morte de sua esposa, ele começou a frequentar um grupo de luto, onde conheceu um senhor que tinha perdido a esposa para o câncer, e estava com dificuldade de superar, até que ele descobriu de um cara que te permitia ver seu ente querido desde que pagasse um valor e levasse um objeto do falecido. Então ele pergunta a Iris se ela nunca pensou em fazer isso, e poder perguntar o que sempre teve vontade para a pessoa, ou dizer a ela o que não pôde enquanto ela estava viva. Enquanto isso, no casarão, Katie pega um barril para bloquear a porta, e ao ouvir caso
caso algo saísse dali de dentro, até que um dos quadros cai no chão do nada, deixando a garota curiosa sobre o que Baghead queria lhe contar com esse quadro. Então ela começa a pesquisar sobre o homem na foto, o Sr. Oro, que tinha acabado consigo mesmo naquele casarão depois de um desastre familiar, junto de uma figura que nós já conhecemos muito bem. Preocupada ao entender o destino que sua amiga poderia sofrer, ela decide contar a Iris, mas se assusta ao ver o fantasma de Otto bem na sua frente. Porém, quando ela foi pegar algo para se defender, a aparição havia desaparecido. Mais tarde, Neil desce com as duas até o porão e inicia um ritual, dessa vez com um colar que pertenceu apenas à sua esposa. E assim que a bruxa engole o objeto, ela traz Sarah de volta, deixando Neil completamente feliz por rever a sua falecida mulher. Porém, sua esposa fica extremamente assustada por não entender o que estava acontecendo, até se lembrar do acidente que sofreu e começar a entrar em pânico. Só que quando Iris pensava que ele ia se despedir da mulher, o cara assume outra postura e começa a perguntar a Sarah com quem ela tinha lhe traído, já que na noite do seu acidente, ele encontrou as passagens que ela tinha comprado para fugir com a pessoa. Porém, antes que a moça pudesse responder, o tempo acaba e Baghead começa a assumir o controle. Iris tenta de todas as formas ordenar que a entidade parasse, mas a criatura se recusa a encerrar a sessão, apagando as luzes e trazendo ilusões que deixam todos confusos. Nesse momento, a jovem vê Sarah chorando em um canto, mas quando vai se aproximar para colocar o saco na cabeça dela, Baghead lhe ataca, cobrindo sua boca para que não lhe desse ordens. Mas por alguma razão, ela não mata a Iris, colocando o saco na cabeça por vontade própria, e dizendo que ela ainda não entendeu que as duas são prisioneiras ali. Bom, aparentemente prender essa coisa no porão não impede que seus feitiços e ilusões subam as escadas, ou o fato de Iris não estar presente naquele momento, talvez permita que a entidade use mais de seus poderes. Quanto a Katie, essa garota está começando a perder toda aquela inteligência e astúcia que tinha no começo, pois ao invés de contar imediatamente a seu amigo que tinha descoberto, e que além de Owen, quase todos os outros inquilinos da casa se finalizaram, a jovem decide guardar tudo para si. E essa observação também vale para o Cornelius, digo, o Neil, que não só é psicótico o suficiente para trazer a sua esposa dos mortos apenas para saber se estava sendo traído, como também quis realizar o ritual novamente, mesmo depois de ver que a bruxa era perigosa, e ter levado uma baita gorfada na cara. Sério, não tem como entender essa galera. Além disso, vemos que a cada ritual, Baghead fica ainda mais poderosa, e consegue resistir ainda mais aos comandos de Iris, já que a loira deu ordens para a bruxa o tempo todo, mas nada disso a impediu. Ela só parou de atacar por vontade própria. E sabendo disso, Iris deveria arrumar métodos de contenção ainda mais fortes para realizar os rituais, porque todos nós sabemos que ela não vai parar por aqui. Objetos úteis seriam camisas de força e aquelas máscaras para impedir que a pessoa contida mordesse alguém, como aquela que o Hannibal usa em seu julgamento. E talvez a força da bruxa diminuísse com o tempo, e os rituais só pudessem ser feitos com certos espaços de dias ou semanas, para garantir que a bruxa não ficaria muito forte. Ao fim do ritual, Neil fala que só queria saber o porquê alguém que ele amou tanto queria deixá-lo, mas Katie se recusa a fazer o ritual de novo, e expulsa o homem do bar, já que a cada vez que convocavam uma alma, algo dava errado. Mais tarde, Iris se senta para beber sozinha e tenta apagar os traumas de sua memória, até que começa a alucinar vendo seu pai no reflexo de um espelho. Nesse momento, ela é transportada para o passado pela bruxa, onde a jovem vê Owen convocando a sua mãe Kate para se despedir e conversar, revelando que estava doente e passou a sua vida preso no casarão, mas tudo que queria fazer com seus últimos dias de vida era ir atrás de sua filha e tentar explicar a ela o que aconteceu. E aí os 2 minutos acabam, e Owen sabe que não está falando com a sua esposa nesse momento, então ele se despede da Baghead, mas a entidade fala que assim como da primeira vez que ele tentou ir embora, as consequências seriam maiores do que ele poderia imaginar, já que foi graças à sua tentativa de fuga que a sua esposa adoeceu, e por medo ele deixou Iris sofrendo sozinha com a sua mãe até a sua morte. Porém, o velho ignora tudo isso e se prepara para colocar fogo em tudo, mesmo Baghead lhe avisando que não tinha como matá-la. E assim que ele joga o isqueiro, o fogo lhe queima, mas nem sequer encosta na bruxa, que fica assistindo seu guardião queimar. Depois de ter essa visão, Iris vai dormir, até que acorda no meio da noite, ouvindo a voz do seu pai vindo do porão, dizendo que precisava lhe dizer a verdade. Chegando lá, Owen diz que o lugar da garota não era ali, pois a bruxa sentia seu medo, e por isso ele falava que vai entrar na fenda e acabar com tudo. Só que do nada, o cara começa a arrancar partes do seu rosto, revelando ser a Baghead. Irritada por saber que a criatura provavelmente feriu seu pai, ele tenta enforcar o monstro, até que ela começa a se sentir sem ar, e acorda sendo enforcada pela chave do porão. Desesperada, a jovem corre para tentar cortar a corda, mas acaba falhando e perdendo suas forças. Sua sorte é que Katie ouviu os barulhos e correu para ajudar a amiga antes que fosse tarde demais. Bom galera, aqui já fica bem óbvio que a entidade conseguiu entrar na mente de Iris, e Kate deveria ter percebido que a amiga estava diferente, e começando a ficar mais de olho nela. Afinal, as duas viveram juntas por bastante tempo, e a cada dia aparecem traços de personalidade diferentes na loira. E sabendo que os feitiços da Baghead estavam começando a subir as escadas e afetar os moradores da casa, ambas deveriam dormir juntas para poderem se ajudar durante a noite, e evitar esses episódios estranhos de sonambulismo. De preferência em um local que desse para trancar a porta, né? Porém, algo extremamente interessante
interessante que podemos reparar é que Baghead consegue criar alucinações e até ferir o dono da propriedade, mas aparentemente não consegue fazer o mesmo com Katie, pois ela não tinha assinado seu nome na escritura, ou seja, é como se Iris pertencesse a Baghead, tanto quanto a bruxa pertence à garota, o que é extremamente interessante, já que antes a criatura disse que ambas são prisioneiras naquele lugar. Isso torna Katie a única que realmente pode tentar fazer algo para salvar a sua amiga, e para isso ela poderia tentar aprender magia, já que se existem bruxas capazes de usar feitiços reais, também devem ter rituais de proteção, talismãs e objetos abençoados que realmente funcionam nesse mundo. E apesar de provavelmente ser muito difícil aprender tudo isso, nós sabemos que Owen viveu pelo menos 20 anos com a bruxa nessa casa antes de morrer, portanto, tempo é o que elas mais têm, é só saber usar direito, e elas poderiam parar com os rituais por enquanto, como eu falei antes, até conseguir encontrar uma solução. Depois de salvar a vida de Iris, Katie finalmente lhe conta sobre a foto e a visão que teve no bar, então a loira reconhece um dos homens na foto, era o procurador que tinha lhe abordado assim que seu pai morreu. Com essa informação, as duas vão atrás do cara, mas ao chegarem onde era seu escritório, notam que ele tinha sumido. Então, Katie percebe que o cara provavelmente só queria achar alguém para assinar o pergaminho e virar o novo guardião daquela coisa. E vendo que não tinha mais o que fazer ali, já que os planos do ritual deram errado, Katie pede para irem embora novamente, mas Iris já estava consumida pela bruxa e chama a amiga de tóxica, falando que ela não iria abandonar a entidade, pois ela era tudo que Iris tinha, e que também ela não queria voltar para sua vida comum, onde tinha que ficar dependendo da Katie para tudo. Vendo que a amiga já estava completamente dominada, Katie decide sair daquela casa maldita e ir em busca de respostas. E ela começa pesquisando todas as propriedades do tal Oro, até que ela encontra um prédio abandonado há mais de 40 anos, e explorando o local, Katie descobre que antes de bater as botas, o cara estava procurando uma forma de fugir da bruxa, e até tinha feito uma baita investigação sobre tudo que rodeava a entidade. E depois de ler os documentos, a garota tenta contatar a sua amiga para falar da descoberta, mas não obtém resposta. Isso porque enquanto Katie fazia algo útil para salvar todos, Iris decidiu fazer mais cagada e cedeu aos encantos da bruxa, pedindo para falar com seu pai. E aí ela invoca o velho, que percebe imediatamente o que estava acontecendo e fica extremamente decepcionado com a garota, falando que ela não deveria estar ali, pois o cara não deixou um testamento para não envolver a sua filha nisso de novo, pois da última vez que tentou encontrá-la, Kate ficou doente e faleceu logo em seguida, e ele voltou para aquela casa maldita apenas para tentar protegê-la. Porém, a jovem tenta usar o tempo para perguntar o que era a entidade e como ela conseguiria controlá-la completamente, só que o seu pai conta que nunca perguntou à bruxa o que exatamente ela era, e sinceramente isso não importava. Quanto ao controle, o guardião de fato tem domínio sobre a criatura, mas só até ela entrar na cabeça do seu dono, porque depois disso, Baghead consegue influenciar a pessoa, e a partir daí, seu proprietário perde cada vez mais controle dela e de si mesmo. E a única forma de evitar que isso aconteça era não usar os seus poderes de forma alguma, mas agora já era tarde demais, pois Sirius o invocou, quer dizer que a bruxa já entrou em sua mente. Só que a garota jura que não iria permitir isso e venderia a casa, mas o velho avisa que enquanto o nome dela estiver na escritura, ela estará sempre presa a Baghead, já que ninguém pode controlar ou matar essa coisa. Ok, pelo que sabemos, Iris ainda poderia viver uma vida normal naquela casa, desde que não faça mais os rituais, pois ao longo do tempo, a bruxa iria enfraquecer até ser incapaz de lançar feitiços que ultrapassassem a porta do porão. Mas é claro que esse plano tem uma falha, pois a garota teria que sobreviver até que a criatura ficasse mais fraca, e não temos como saber quanto tempo isso iria demorar. Só que tem algo extremamente simples que ninguém ainda parece ter tentado fazer, que é queimar a escritura da casa. Afinal, galera, é aquele maldito documento que estava ligando as duas, e destruí-lo talvez fosse suficiente para quebrar essa maldição. Outra coisa que poderia ser cogitada é passar a casa pra frente. Afinal, Neil parece ter bastante grana, e com certeza estaria disposto a comprar o casarão. Eu sei que provavelmente esse cara soltaria a bruxa no mundo, mas com a grana da venda, a Iris poderia viajar para outro continente e deixar o problema pra galera dali resolver. Enquanto Iris tentava de todas as formas conseguir mais informações sobre a criatura, o tempo acaba e seu pai começa a perder o controle, dizendo que na verdade a loira era a maldição da bruxa e não o contrário. Porém, na tentativa de salvar a sua filha do destino que todos os cuidadores tiveram, ele pede perdão por tudo que fez e implora para que Iris encerre o ritual e não o traga de volta. Em choque com o que acabou de acontecer, a jovem tenta tacar fogo na escritura da casa, mas a bruxa usa sua magia para salvar os papéis, impedindo que a jovem desse fim na sua maldição. Só que a carga de informação é tanta que ela começa a beber para tentar afogar as mágoas, e muito tempo se passa antes que a Katie chegasse na casa procurando a sua amiga, que havia desmaiado de tão bêbada em um dos cômodos. E quando tentava encontrá-la, Kate ouve o porão abrindo e desce procurando a loira. Mas quando encontra o relógio de Owen, ela entende que a jovem fez algo errado de novo. Mas antes que saísse de lá, a entidade aparece, devorando um dos papéis de Oro e consequentemente o trazendo de volta. Assim que ela vê o cara em sua frente, ela pede ajuda para encontrar o homem que fez elas assinarem o papel para sair
sair dali. Mas Oro avisa que mesmo se achassem um procurador, ele era apenas uma ponta do iceberg, já que por trás dele havia uma irmandade que existiu há centenas de anos atrás. E eles descobriram uma mulher capaz de se comunicar com os mortos, e usaram do poder dela contra a sua vontade. Porém, quando ela começou a se recusar a fazer as sessões, eles a chamaram de bruxa e a queimaram viva. Só que a moça reviveu e espalhou sua vingança pela terra, distribuindo doenças fatais, secando as plantações e assombrando os envolvidos com a sua morte. Até que essa irmandade usou uma magia antiga para selar a bruxa no subterrâneo, mas muitos anos depois, eles decidiram abrir novamente a tumba para se aproveitar dos seus poderes. E obviamente, todos foram mortos. Agora, existia apenas um guardião que impedia aquela coisa de sair e trazer a desgraça para o mundo. Quando o cara termina de falar, Kairi diz que sua amiga nunca quis fazer parte disso, e quando ele entende que ela não era guardiã, ele se desculpa, pois o tempo acabou, e a entidade finaliza Kairi, já que Iris não estava ali para impedi-la. Bom, Kairi já sabia que a entidade apenas obedecia a Iris, e que ao invocar uma alma, dá mais poder ainda para a entidade, e dessa vez ela estava completamente sozinha, sem a guardiã para lhe proteger. Portanto, deveria ter uma regra nessa casa, onde ninguém pisaria naquele maldito porão sem a Iris. Além disso, ainda bem que a entidade não consegue passar daquele degrau, depois que a loira lhe ordenou a ficar lá embaixo, porque pelo visto a Iris nem sequer trancou a porta. Imagina se alguém invade a casa dela e acaba descendo lá embaixo, seria catastrófico, ainda mais porque depois que Neil entrou ali, eu não duvido que seja muito fácil arrombar aquela porta. Fora que Kairi poderia simplesmente ter esperado sua amiga voltar e tentado invocar o Oro quando Iris ainda tinha um certo controle do monstro. E por falar em controle, o fato dessa irmandade ter conseguido selar essa entidade poderosa e ter decidido abrir o selo novamente é uma burrice sem tamanho. Até parece que todo ser humano que vive nesse mundo não tem neurônios funcionais. E outra coisa que ninguém pensou é como o próprio Owen disse, ele nunca tentou perguntar para Baghead quais seriam seus poderes, de onde ela veio e o que aconteceu para a criatura ter ido parar naquele maldito porão. Ou seja, talvez se a Iris tentasse interrogá-la, a bruxa teria que obedecer e contar a verdade. A mulher só não foi esperta o suficiente para fazer isso. E agora que a entidade está ficando cada vez mais forte, isso não é mais uma opção. Mais tarde, Iris acorda com uma ligação de sua amiga que estava pedindo socorro, pois a entidade tinha lhe prendido no porão. Assustada, Iris corre para ajudar sua amiga, e ouve a voz dela vindo de dentro da fenda. E mesmo com todos os avisos de seu pai para nunca entrar lá, a garota decide tentar, pois precisava salvar a única pessoa que realmente se importava com ela. Explorando aquela pequena caverna, a jovem encontra a Kate lá no fundo, completamente intacta. Mas quando estavam prestes a sair dali, ela acaba encontrando o corpo da amiga no caminho, e ela percebe que estava sendo enganada muito tarde. Então ela jura que vai matar a bruxa, mas assim que a entidade começa a revelar os seus poderes, a jovem sai correndo da caverna e escapa pouco antes de ser pega. Porém, quando achava que ia ser o seu fim, Neil aparece e salva a jovem. E depois de ouvir o que tinha acontecido, o cara lhe dá alguns comprimidos para dormir e pergunta o que Iris iria fazer. E então a jovem diz que precisava de ajuda para selar a caverna por fora. Assim, ninguém nunca mais iria usar os poderes daquela coisa, e com o tempo ela iria ficar mais fraca. Porém, antes que botasse a mão na massa, ela começa a ficar tonta, e o cara diz que dormir iria ajudá-la. Só que à noite, quando finalmente acorda, a garota percebe que o homem tinha sumido, e aí ela desce até o porão sabendo que Neil estaria lá, e o encontra tentando negociar com a bruxa, dizendo que sempre quis esse lugar, já que seus donos não eram gratos pelo que tinham, e tudo que ele queria em troca de cuidar da entidade pelo resto da sua vida era poder falar com Sarah sempre que quiser, sem limite de tempo. Porém, quando Neil assina a escritura, seu nome desaparece, e o cara entende que não poderiam haver dois guardiões. Bom pessoal, era bem óbvio que aquela não era Kairi de verdade, já que todos nós, incluindo a garota, sabemos que a Baghead consegue imitar perfeitamente a aparência e a voz das pessoas, apenas absorvendo um dos seus bens, e digamos que a Kairi foi puxada para lá com muitos pertences. Fora que nem parece ser tão difícil assim sair dessa caverna, e do jeito que essa criatura é agressiva, dificilmente ela deixaria a jovem viva. Mas mesmo se deixasse, seria apenas uma armadilha usada para atrair a loira para dentro da caverna, onde os seus poderes são absolutos, e ela teria a capacidade de matar Iris se quisesse, o que é extremamente preocupante, já que a garota é a única barreira entre a entidade e o nosso mundo. Outra coisa que daria para fazer seria implodir a entrada da caverna para selá-la. Isso é feito em cavernas perigosas. Obviamente eu não vou ensinar como se faz uma bomba no YouTube por motivos óbvios, e claro que isso não é garantido, mas o pior dos casos, ela ficaria presa nos destroços da caverna por muito tempo, impedindo que a criatura espalhasse o caos por esse mundo. Agora, falando do Neil, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que não é possível que depois de ganhar 4.000 libras, a Iris não tenha pensado em trocar a fechadura e o portão desse maldito casarão, porque parece que qualquer um consegue entrar ali a hora que quiser, o que não é nem um pouco bom, considerando que tem uma bruxa assassina extremamente poderosa esperando por uma chance para fugir. Além disso, é óbvio que não dá para confiar nesse cara. Primeiro, porque ele já tinha demonstrado uma obsessão em poder falar com a sua falecida esposa, e parecia estar
estar disposto a fazer de tudo para conseguir isso. Segundo, que ele invadiu a casa de Iris novamente, e com certeza não era para oferecer um chá e biscoitos como agradecimento. Mas como se todos esses sinais não fossem o suficiente, Iris ainda aceitou tomar os remédios aleatórios que o cara deu pra ela. Essa garota definitivamente seria sequestrada facilmente se fosse em alguma balada aqui no Brasil. Na tentativa de enganar o homem, a bruxa se transforma em Sarah e usa das memórias que absorveu para dizer que se lembrava do que aconteceu. Na noite em que ela sofreu o acidente, eles tinham tido uma discussão, e Neil havia colocado remédios para dormir no vinho dela. Só que o cara avisa que não sabia que sua esposa iria tentar fugir e abandoná-lo como a sua mãe fez. E então ela revela que nunca teve outro homem. Sarah apenas queria ir para longe, pois tinha medo de Neil e de criar o filho que tinha em seu ventre naquela casa. Porém, ela jura que eles poderiam ser uma família de novo. Mas para isso, o cara tinha que finalizar a Iris, pois ela já sabia dos seus planos. Nesse momento, o maluco nota que a garota estava espiando e começa a persegui-la, conseguindo lhe agarrar na escada. Mas Iris tenta avisar que aquilo não era a Sarah. Só que o Neil se recusava a seguir em frente. Vendo que estava lidando com um completo psicopata, a garota lhe dá um soco e usa a brecha para se trancar no quarto e tentar ligar para as autoridades. Mas vendo que seu celular não funcionava, ela tenta fugir pela janela, subindo no telhado. Mas o cara lhe segue e tenta sufocá-la. Só que a jovem consegue se libertar novamente e tenta descer as escadas para fugir. E aí o homem a derruba de lá, finalizando a Iris. Após pegar o corpo da garota e deixar dentro da casa, ele leva o celular dela até a Baghead, pedindo que ela trouxesse a garota de volta para que pudesse colocar o seu nome na escritura. Mas assim que assume o corpo, a bruxa agradece ao homem pela ajuda, pois ele tinha finalizado a guardiã e trazido ela de volta no corpo da bruxa, enquanto seu nome ainda estava na escritura. Ou seja, agora a entidade estava livre para fazer o que quiser, já que ela e Iris eram uma só. Então, usando todos os seus poderes, a bruxa começa a torturar o cara, virando as pessoas que ele amava enquanto quebrava os seus braços e lhe espancava. E depois de assumir a forma de Iris e finalizar o cara, a criatura incendeia a escritura e a casa onde ficou presa por centenas de anos. E agora, a bruxa finalmente estava livre para espalhar o mal pelo mundo, sem ninguém para lhe parar. Ok, galera, dificilmente uma perseguição em um telhado acaba bem, a menos que você seja o Tom Cruise, é claro. Então, como aquela casa era enorme, Iris tinha que ter se escondido em algum lugar para despistar o Neil, e se ela soubesse espionar direito, ela nem precisaria ter que correr pela sua vida, pois simplesmente poderia ter trancado o cara lá dentro assim que tivesse escutado o suficiente, ou até mesmo mandando a bruxa atacar o cara assim que ele veio atrás dela. E caso ela não conseguisse escapar, que foi o que aconteceu, Iris deveria ter oferecido a casa para o cara em troca da sua vida, dizendo que ela faria a transferência para ele de graça, e ele poderia ser o guardião da bruxa e morrer da forma que quisesse. Desse jeito, é claro que a bruxa escaparia, já que Neil era perturbado da cabeça, e em menos de um dia, com certeza ele iria deixar a bruxa fugir do porão e acabar com tudo em sua volta. Porém, como eu disse antes, se ela tivesse vendido a propriedade pro cara quando teve a chance, Iris poderia ter ido para bem longe dali e deixado as autoridades lidar com a bruxa de alguma forma. Afinal, ela ainda tem a presença física, então existiriam formas de contê-la. A melhor, na minha opinião, seria mandando ela para o fundo do mar em algum sarcófago, igual foi feito com os imortais em The Old Guard. Fala galera, esse foi como derrotar Baghead, a bruxa dos mortos. Você acha que conseguiria sobreviver a essa entidade? Me contem nos comentários. E galera, não se esqueçam de conferir o link no comentário fixado e aproveitar a promoção da Mysterion VPN. E se você decidisse caçar uma criatura meio humana e meio sapo, mas descobrisse que o monstro tem planos bizarros para você e seus amigos, o que você faria? Quer saber o que esses jovens vão fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando se mudar para uma casa nova, nunca se sabe o que pode estar vivendo ali junto com você.